A Appen morreu. A maior empresa de solução de dados australiana, que fornecia mão de obra de pessoas do mundo inteiro, como avaliadores terceirizados para as maiores empresas do Vale do Silício, entrou em crise. Isso porque perdeu seu maior cliente, o Google. Mas calma, antes que você se desespere, na verdade esse acontecimento fez com que surgisse um leque de novas oportunidades, tanto para você que quer se tornar um avaliador como essas pessoas, ou se você já trabalhava para a Appen ou ainda trabalha. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar o porquê. No começo desse ano, o Google encerrou oficialmente a sua parceria com a Appen para todos os projetos de desenvolvimento da sua inteligência artificial, incluindo o Gemini, que, se você não sabe, é um dos maiores concorrentes do ChatGPT atualmente. Não se sabe assim ao certo por que isso aconteceu, mas de um lado, temos representantes do Google dizendo que a Appen já não atingia mais os parâmetros de qualidade e eficiência requeridos. Por um outro lado, ex-avaliadores da Appen dizem que o Google não lidou muito bem com a situação de que manifestantes estavam indo para a sede da Google em São Francisco, na Califórnia, para requerer melhores condições de trabalho e um pagamento por hora, de acordo com o mercado. De qualquer forma, o real motivo pouco importa agora, mas o impacto disso foi desastroso, tanto para a Appen, que perdeu um contrato multimilionário de 82,8 milhões de dólares, quanto para pessoas do mundo inteiro que perderam as suas fontes de renda extra avaliando tarefas simples, como freelancers, como terceirizados para o Google. Esses avaliadores eram pessoas comuns, como eu e você, todas espalhadas no mundo inteiro, que acessavam diariamente as plataformas do Google para validar suas tarefas com base nas instruções fornecidas, e eram, consequentemente, remunerados por isso. Inclusive, eu mesmo fui uma dessas pessoas que trabalhou para a Appen lá em 2019, no período da minha graduação, e eu recebia valores como esses que você pode ver na tela. E essa era a minha fonte de renda principal como estudante universitário. Depois de tudo isso, a Appen ainda tentou uma movimentação final. Você lembra lá quando o mercado de metaverso estava em alta, estava todo mundo falando sobre isso, e aí o Facebook decidiu dar uma repaginada, fazer um rebranding e modificar o seu nome para Meta? Então, a Appen fez exatamente a mesma coisa, o mesmo processo, porém no mercado de solução de dados, modificando seu nome para CrownedGen. É isso. E essa foi a última cartada, a cartada final que a Appen tentou para recuperar o seu maior cliente. E como eu já te dei spoiler no começo do vídeo, infelizmente isso não funcionou. Agora não tem mais como fazer avaliações de tarefas simples nas plataformas do Google, tendo o cadastro na Appen. Porém, esse mercado é muito aquecido. Inclusive, esse mercado se chama crowdsourcing. No mercado de crowdsourcing tem diversas empresas de tecnologia que contratam diversas empresas de solução de dados. Então, foi uma questão de poucos dias para a Google já substituir a Appen por uma outra empresa que, inclusive, agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, tem diversas oportunidades disponíveis no mundo todo, inclusive no Brasil. E é essa nova empresa parceira do Google que eu vou te apresentar nesse vídeo. Assim, você pode iniciar sua jornada e fazer uma renda extra em dólar todos os meses, independente se você é da área de tecnologia ou não. Se você sabe programar, não precisa saber programar e muito menos ter inglês fluente, porque no fundo, no final do dia, as tarefas vão ser em português que você vai estar avaliando, ok? E aqui um papo entre a gente. Eu sei que tá parecendo algo bom demais para ser verdade, papinho de guru, certo? Mas não, isso aqui é uma fonte de renda extra que você vai receber, você vai ter que aplicar um esforço, ter um processo, não é dinheiro rápido, não é você vai ficar milionário com isso, não é. Esse mercado de crowdsourcing é diferente desses que vocês estão acostumados a ver por aí. E se você já trabalhou, então você já sabe do que se trata. Então, se você está em busca de ganho rápido, se você já fazendo aqui alinhando o seu perfil, se você tem o perfil de jogar no tigrinho, né? Você quer ganho rápido, você quer ficar milionário, você acha que tudo é fácil, que existe dinheiro sem esforço, você tá muito suscetível a cair em golpe, então só uma cal aqui, acorda pra vida, isso não existe. Mas se você ainda insiste de que não, Marcelo, existe sim, tal, eu sou foda, eu sou gênio, eu vou conseguir, então tchau, esse vídeo aqui não é pra você, você só vai perder tempo me assistindo.
Agora, para as pessoas que querem de fato receber uma renda extra, com flexibilidade, conciliando com o trabalho atual que você já tem, conciliando com os seus estudos, seja de graduação, seja de doutorado, mestrado, fica aqui, porque essa oportunidade é para você. Dá uma olhada aqui comigo os prints que meus alunos e alunas me mandaram no WhatsApp. Esse aqui é do Alexandre. Ele já se formou em engenharia mecânica também, inclusive era meu veterano na UESC e agora está estudando para concursos. Olha aqui quanto ele fez nas últimas semanas. 534 ele recebeu ontem, 597, 15 de novembro, 332, 837, 533 e não para por aí, tem mais aqui, ó. 20 de setembro, 921,75, 498, 511, 483, 158, 16 de agosto. E tem mais, olha o que eu recebi da Thaís. A Thaís é professora e nos últimos 2 meses ela fez R$ 569,88 e R$ 1.158,60 no mês. E também tem o Leandro, ele tá fazendo curso técnico atualmente e trabalha nesse projeto há mais de 2 anos. Dá uma olhada aqui nos prints que ele me enviou. Esses aqui são da Hyper Wallet. Eu já vou te falar um pouco melhor como funciona, mas sempre que você receber a transferência em dólar da empresa empregadora, é por meio da Hyper Wallet que você converte diretamente em real e manda para sua conta. Como no caso lá do Alexandre, era o Nubank. Dá uma olhada aqui, ó. Nos últimos meses ele fez R$ 1.448,90, R$ 2.204,80 e R$ 3.595. É a fonte de renda principal hoje dele. E é que ele utiliza, inclusive, para bancar suas despesas familiares, já que ele tem um filho, tem a esposa dele. E não para por aí. Também tem a Maria, a Joniele e várias outras pessoas no mundo todo. E sei que você ainda não está convencido e deve estar se perguntando: mas Marcelo, como eu vou fazer uma renda extra em dólar se, primeiro, eu não falo inglês e, segundo, eu não sei programar? E a resposta é simples, e ela está ligada diretamente ao principal conceito desse mercado, que é o crowdsourcing. Mas eu vou te explicar tudo em detalhe mais à frente nesse vídeo. Enquanto isso, como minha mãe já dizia, uma imagem vale mais que 1.000 palavras, né? Então, deixa eu mostrar aqui para você pessoas que conseguiram. Tô aqui no escritório do Marconi, tá montando aqui o escritório dele aos poucos. E o trabalho aí, como é que tá? Não Como é para. que é esse trabalho aí? É Explica um pouquinho aí pra gente. avaliar aqui a conteúdo da internet, né? Uhum. De forma bem rápida, sucinta. Então, a gente avalia aqui vídeos, imagens e diz, dá o parecer, o que a gente acha do vídeo, se é nocivo ou se não é, e manda as informações para a empresa. Esse trabalho é um trabalho legal e que dá uma boa renda. Boa. Mas como é que você faz lá? Você lê as instruções, aí você vê o vídeo, avalia de acordo com as instruções, Isso, submete e recebe é, em euro aí por isso. isso, é exatamente isso. Tu acha difícil essas tarefas aí? Não é tarefa basicamente simples, não tem nada demais Precisa saber programar. E o não inglês, precisa. precisa? Seu Também inglês tá bom? Tá... O Não? inglês tá indo, tá, mas não precisa do inglês. É o verbo to Não be. precisa, isso. Já é o suficiente. Boa. Qualquer coisa traduz, não, se É, tá precisar. traduzido aí, né? É. E você tá com tempo trabalhando nesse projeto aí? 2 anos, vou fazer 2 anos agora acho que é novembro, não, em dezembro agora, 2 anos no projeto sem parar. Boa. E você acha que vale a pena trabalhar? Dá pra tirar uma graninha legal? Vale muito a pena mesmo. Se você puder falar pra gente aí quanto é que você conseguiu fazer no mês passado. 1030, 1050, mas mês É. retrasado foi 1.200 e alguma coisa. Eu acho que você tá mentindo. Mostra lá no e-mail pra gente ver se é verdade mesmo. Quanto o Marconi fez, ó. Aqui. 1.389,07. Isso E aí. ele faz um valor bom assim já tem quase 2 anos, hein? É. Então, pra ele tá valendo a pena. E dá mais, dá Dá bem mais? mais. É porque eu tenho um curso e eu tenho que dar conta, estou no Que projeto curso final você tá de fazendo? programação. Programação. Mas não precisa programar aí não, precisa né? não, Ah, não ok. tem nada a ver com programação. E aí eu tive que abdicar um pouco desse projeto, de estar ganhando muito dinheiro. Aí eu falei, já é o suficiente. Tive que diminuir um pouco para dar conta do projeto à parte. Mas aí você vai trabalhando nesse, investindo no seu objetivo principal, que é trabalhar na área de TI, né? Isso, Esse projeto meio que de certa forma te dá um conforto para que você não
precise trabalhar num subemprego ou algo do tipo, né? Dá mais Isso, conforto aí pra com você. certeza, com certeza. E ajuda e muito. E você tem algum recado para alguém que tá desconfiado de dar uma chance ali pra LM, não sabe se entrar ali na comunidade do Becoming a Dear Evaluator faz sentido ou não? O que você tem para dizer para essas pessoas que talvez estão com o pé ali atrás? Como você tava também quando a gente teve a nossa reunião lá 2 anos atrás, você acha que, tipo, isso ajudou a transformar a sua vida de alguma forma? Então, ajudou sim e vale a pena. É uma renda extra onde eu posso juntar um dinheiro para viajar, para comprar alguma coisa a mais que eu queira comprar, para sair com a família. Olá, meu nome é Juliana, eu tenho 32 anos, eu moro em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Eu estudo, estou fazendo faculdade de pedagogia, sou formada em biologia também, só que eu não cheguei a atuar na área. E eu trabalhei durante 15 anos em um hospital. E aí, quando eu saí de lá, que eu tive uma filha, e assim, eu precisava de alguma coisa que eu conseguisse conciliar meus horários de trabalho e cuidar da criança também. E essa foi a oportunidade que eu encontrei. Como você conheceu a gente? Como você conheceu a LM? Foi através de indicação. É claro que quando a gente vê alguma coisa assim, surge uma certa desconfiança, né? Até a gente conhecer. Mas quando eu comecei, fiz o contato com vocês, aí eu fui vendo que realmente era uma empresa séria. Então, o nosso time conseguiu de fato te conectar a essa oportunidade. Sim, conseguiu, tanto que eu entrei achando que seria assim uma fonte de renda extra, né? E essa tem sido a minha única fonte de renda no momento. E eu estou bastante satisfeita com o trabalho, com a flexibilidade, né? Que me possibilita estar fazendo outras coisas e conciliar com o trabalho. Eu estou bastante satisfeita. E essas oportunidades no mercado de crowdsourcing não só ajudaram a transformar a vida da Juliana, do Leandro ou do Marconi, mas também a minha. Há 7 anos eu descobri sobre esse mercado de crowdsourcing através de um amigo, o Ian. Ele tinha acabado de voltar de um intercâmbio em Barcelona. E na época eu estava muito desesperado para conseguir fazer uma fonte de renda extra na internet, porque seria a única forma de conseguir ajudar meu pai com os custos morando e estudando fora de casa, sem que eu atrapalhasse a minha rotina de estudos na faculdade. Mas antes de conhecer o Ian, eu tentei de tudo e acabei me frustrando. Primeiro, tentei o famoso mercado de dropshipping. No final das contas, não consegui nada. Depois, fui pro mercado financeiro, sabe? Depois que você assiste o filme do Lobo de Wall Street e tal, aí você acha que vai conseguir fazer dinheiro, comprando a ação a tanto e vendendo a 2x e tal, e fazer um lucro em cima. Então, fui para opções binárias, Forex. Tentei várias coisas no mercado financeiro, mas vi que aquilo não era pra mim. Não queria ficar fazendo análise técnica de nada e vidrado na tela e ansioso se eu tava ganhando, perdendo dinheiro e tal. Não, quero ser engenheiro mecânico e fazer uma renda extra. Fora que essas pessoas que têm resultado, só 1% de fato tem resultado. O resto não tem. Então, não era pra mim. Inclusive, acabei perdendo dinheiro com isso aqui. Pra você ver o nível de desespero que eu tava. Eu ouvi um amigo que fazia aposta em corrida de cachorro, corrida de galgo. Na época ainda era proibido no Brasil. Então, toma cuidado. Quando você tá em situações vulneráveis, você até às vezes considera ir contra os seus princípios e valores. Porque a aposta, tipo, eu repudio a aposta. Inclusive, se você aposta, reflita aí mais uma vez. Você joga o tigrinho, você faz aposta esportiva. É algo que não tem como dar certo. É um jogo de azar, ele é feito pra você perder. Dificilmente você vai ter algum resultado consistente no longo prazo. Isso só vai acabar te destruindo, destruindo sua família, destruindo tudo que você construiu de certa forma, se você não tiver uma cabeça muito boa. Então, fica longe de aposta. Mas na época eu tava considerando entrar nisso. Graças a Deus não entrei, né? Pra resumir, perdi dinheiro. Vi que nenhum desses mercados eram pra mim. Foi quando eu comecei a ficar desesperançoso com relação a fazer uma renda extra na internet. Porque eu vi o mesmo padrão. Era uma pessoa que dizia que sabia como fazer dinheiro, uma renda extra na internet. E é por isso que esse mercado tá assim. É por isso que quando você vê algo de renda extra, quando você vê algumas promessas que são muitas vezes vazias aí, você já cria uma armadura. Inclusive, provavelmente quando você viu um anúncio meu, quando você viu o começo do vídeo, você já pensou, pô, esse cara é mais um guru. E eu não tinha essa malícia, mas foi porque eu caí nessa conversa dessas pessoas lá atrás
que eu criei esse preconceito. Falei, poxa, não tem como fazer uma renda extra na internet de fato. Na realidade, esse pessoal só tá interessado em vender um curso com promessas vazias que não fazem as pessoas chegarem a transformações que eles prometem. Eles só querem um dinheiro no bolso e depois não sei que se lasque, entendeu? E aí eu fiquei bem frustrado. E foi nesse contexto que o Ian me apresentou ao mercado de crowdsourcing. Ele me mostrou qual era o projeto que ele trabalhava, como funcionava, quanto ele ganhava. Eu vi os recebimentos dele no Nubank. Então eu sabia que era verdade. Ele não tinha nenhum interesse, ele não queria, não tinha segundas intenções. Então eu falei, poxa, é isso, velho. Eu vou seguir aqui e eu sei que é esse mercado. É o mercado de crowdsourcing, tem essas oportunidades. Não preciso ter o inglês fluente, porque ele também não tinha. Ele utilizava o Google lá para avaliar as tarefas. Não preciso de experiência prévia, o que também era difícil, porque eu tava na metade do curso. Até para eu conseguir um estágio seria difícil para fazer essa renda extra. E fui para cima. Ele me mostrou qual era a empresa que fazia o cadastro e tal, mas mesmo assim, eu ainda fiquei meio com o pé atrás. Fui pesquisar, pesquisei muito. Os intervalos depois do RU. RU é restaurante universitário, para quem não sabe. Depois do RU e as aulas. No intervalo das aulas. À noite, final de semana. Estudei, descobri ali na tentativa e erro, até que no final de 2018 eu consegui meus 2 primeiros projetos. E aí, papai, foi só alegria. Aí consegui aquela minha rendinha extra e 2019 eu comecei com o pé direito. Eu lembro até hoje como foi a sensação de ir lá no mercado com meu pai, comprei as coisas que eu queria, passei tudo bonitinho, e aí tirei o cartão do Banco do Brasil e falei, pai, não, deixa que eu pago. Foi incrível assim pra mim, eu fiquei muito orgulhoso. E ele também ficou, o que me fez ficar mais orgulhoso ainda. Mas a questão é, a partir de 2019, eu consegui ali ajudar meu pai a pagar as minhas despesas, consegui fazer as minhas compras no mercado, consegui comprar as coisinhas ali que eu queria, um tênisinho, umas roupas e tal. E a minha maior conquista naquela época, em que eu inclusive carrego comigo até hoje, foi um iPhone 6S que eu consegui comprar com essa rendinha extra. E eu carrego ele comigo até hoje. Pra eu lembrar dessa conquista que eu tive, sabe? E não vem fazer juízo de valor comigo não, porque eu sei que você também tem uns desejos aí de conquistar determinadas coisas, uns bens materiais. E o iPhone era algo que eu sempre queria. Então, eu separei aqui, ó. Esse aqui é o iPhonezinho, te mostrar. Ele ainda funciona, só tá descarregado, porque até esse iPhone que tá gravando esse vídeo, ele tem um pouquinho de problema com a bateria. Então, esse aqui tá velhinho, né? Vou deixar ele aqui do lado pra gente lembrar. Acima do iPhone só tinha o intercâmbio. Eu tinha um sonho muito grande de fazer o intercâmbio. E além de tudo isso que eu fui conquistando naquela época, né? Eu ainda consegui juntar dinheiro pra fazer o intercâmbio. Assim como o Ian fez. O Ian, inclusive, foi uma influência muito grande pra mim na época. Eu olhava lá as fotinhas dele no Instagram e tal, que ele fez intercâmbio, ele me falava as histórias do intercâmbio dele. E aquilo me gerou também um interesse muito grande em fazer o meu. Isso aqui, né? Dinheiro. Então, comecei a juntar. E no final de 2019, eu consegui uma bolsa de estudos para fazer um intercâmbio de 1 ano na Universidade de Coimbra, em Portugal. E as despesas que a bolsa de estudos não cobria, eu consegui pagar com o dinheiro que eu havia juntado até ali. E assim, o período de intercâmbio foi mágico. Eu conheci pessoas do mundo todo, fiz amizades verdadeiras, amizades que eu carrego comigo até hoje, e viajei para diversos países. E visitei cidades que eu só vi em filmes. Paris, Roma, Amsterdã e o melhor de tudo, eu ainda consegui destravar meu inglês. Foi tipo a realização de um sonho, de fato. E foi lá durante a pandemia que eu vi vários estudantes universitários que também estavam em intercâmbio, inclusive da minha faculdade, que estavam passando por situação financeira difícil, porque o euro estava subindo muito com relação ao real. Então eu fui e comecei a ajudar. Inclusive uma dessas pessoas que eu ajudei foi o Luiz Soglia, que inclusive é o meu sócio hoje. E juntos nós fomos e fundamos a LNM Team, que se você parar pra pensar aí, né, L e M, Luiz e Marcelo, a criatividade não é muito nosso forte, mas se tem uma coisa que a gente fez e faz muito bem, é a prestação do nosso serviço. Se você olhar lá no Google Review, a gente tem 4.9 de 5 estrelas, e na Trustpilot a gente tem 4.6 de 5 estrelas. E não é review comprado não é nenhuma avaliação comprada. Você pode inclusive entrar agora mesmo lá no nosso Instagram, lm.team, e checar por conta própria. Essas pessoas são reais, você pode ir lá e perguntar pra elas como foi a experiência, como é,
tudo e eles vão te falar. E nós temos todas essas avaliações positivas porque a gente tem um objetivo claro. A gente quer ajudar pessoas do mundo todo a conseguirem oportunidade de trabalho remoto e flexível para fazer uma renda extra ou até mesmo principal para ajudar elas a conseguirem os seus objetivos principais, alcançarem os seus sonhos, assim mesmo como eu fiz. No final de 2022, eu finalmente finalizei a minha graduação em Engenharia Mecânica na UESC e tomei uma decisão muito difícil na época, que foi largar a engenharia mecânica, eu não segui carreira e decidi focar 100% dos meus esforços à empresa, me tornar um empreendedor de fato. Isso porque não vou dizer aqui que eu sou a Madre Teresa de Calcutá, que o que me move é ajudar as pessoas e tudo mais. Não. Ajudar as pessoas é a consequência, mas o que eu mirava mesmo é ser melhor remunerado. Porque eu vi o potencial que esse mercado tinha. Pouquíssimas pessoas sabem sobre essas oportunidades de trabalhar como avaliadores no mercado de crowdsourcing. Então eu coloquei na balança. Eu quero me tornar um engenheiro mecânico júnior e ir para a indústria e escalar a pirâmide hierárquica de uma empresa, de uma grande corporação. Ou eu quero ter essa liberdade que eu tenho ainda de avaliar essas tarefas no mercado de crowdsourcing, ajudar outras pessoas a fazer o mesmo e, consequentemente, ganhar dinheiro com isso, empreendendo por meio da LM ou não. Então, esse lado da balança pesou mais. Foi uma questão de matemática simples. Eu analisei. Eu avaliando essas tarefas no mercado de crowdsourcing e ajudando outras pessoas a fazer o mesmo, eu tiro muito mais do que se eu me tornar um engenheiro júnior e tentar seguir essa carreira e subir pirâmide hierárquica e tal. Eu pensei, não. Se eu quero atingir os meus objetivos de fato, eu tenho que empreender, eu tenho que seguir por esse caminho, certo? Então eu tomei essa decisão e fui pra cima. E olha, eu demorei todo esse tempo pra vir aqui falar com você, porque desde 2018 eu criei um bloqueio muito grande por conta desses gurus da internet. Mas, parando pra refletir, há uma diferença muito grande entre um guru e um mentor. Por exemplo, o Ian foi um mentor muito importante na minha trajetória até aqui. E analisando de fato, eu também fui e sou um mentor de várias pessoas ao redor do mundo desde 2020, a partir da LM. Então, eu concluí que na realidade, uma das formas de te livrar desses gurus aí da internet é vindo aqui e me expondo, te apresentando o melhor conteúdo possível, com a maior qualidade possível, para que você possa diferenciar um real mentor de um guruzinho aí de internet. Então, sem mais enrolação, vamos direto para o conteúdo. Eu vou te apresentar agora qual é essa empresa que substituiu a Appen. A empresa que o Google escolheu se chama Relocalize. A Relocalize foi fundada em 1997 lá nos Estados Unidos e é uma das líderes de mercado nas áreas de tradução e adaptação cultural de conteúdos para diferentes idiomas e países, mas está ganhando cada vez mais espaço no mercado de crowdsourcing, principalmente com essa movimentação do Google substituindo a Appen pela Relocalize. E eu sei que você já deve estar se perguntando desde o começo do vídeo, tipo, mas Marcelo, o que que é esse mercado de crowdsourcing? Mas primeiro, eu queria que você entendesse o que é crowdsourcing em si. Crowdsourcing é um termo em inglês que, apesar de pouco conhecido, é muito utilizado pelas empresas de tecnologia desde os anos 2000. Essa metodologia consiste basicamente no ato de terceirizar, outsourcing, algo para um diverso grupo de pessoas, crowd, do inglês, multidão, com o objetivo de desenvolver ou aprimorar uma tarefa, ideia ou projeto, utilizando a inteligência coletiva de um conjunto de pessoas que são chamados de crowd workers ou avaliadores de dados. Então, no mercado de crowdsourcing, empresas de tecnologia terceirizam seus projetos de inteligências artificiais para empresas de solução de dados, que possuem uma multidão global de avaliadores que rotulam, catalogam e avaliam um conjunto de tarefas simples nas plataformas de crowdsourcing das empresas finais, como Google, Amazon, Microsoft e diversas outras. Por exemplo, a OpenAI fez isso para desenvolver e aprimorar constantemente o ChatGPT, utilizando da mão de obra dessa multidão terceirizada de pessoas no mundo todo, pessoas comuns, como eu e você, que avaliam esse conjunto de tarefas para ajudar a desenvolver a inteligência generativa do ChatGPT. E isso não é algo que eu estou supondo, não. Essa informação é pública e está no próprio site da OpenAI.
E não é só a OpenAI que faz isso. O Google também faz o mesmo, para constantemente aprimorar os resultados do seu mecanismo de busca e também melhorar as respostas aos prompts dos seus usuários no Gemini. Tudo isso com a ajuda dessas pessoas que trabalham como freelancers terceirizados em um projeto chamado Ocean. E só um parênteses aqui. Esse projeto tem diferentes nomes dependendo da empresa empregadora, porque como eu te falei, não existe só o WeLocalize nesse mercado. Mas nesse caso aqui, como eu estou te apresentando a WeLocalize, eles chamam as pessoas que trabalham nesse projeto de Search Quality Raters. E é assim que você provavelmente vai encontrar se você der um Google aí. E esse projeto é a única porta de entrada para você conseguir avaliar esses tipos de tarefas para o Google e receber uma renda extra em dólar por isso. E eu sei que você ainda deve estar pensando que é complicado, mas a realidade é simples. Você vai ter acesso a uma plataforma do Google chamada Rater Hub. Lá, você vai avaliar essas tarefas por meio de diretrizes do Google ou por meio das próprias instruções contidas na tarefa. Mas, ok, ainda está um pouco confuso. Por isso, um dos meus alunos me enviou um vídeo fazendo uma avaliação e eu vou te mostrar aqui agora, na prática, como funciona. Vem comigo. Vamos lá, ó. Aqui é a plataforma que você vai ter acesso, o Rater Hub. Nela, você vai receber as tarefas, clica no botão Acquire if Available, que foi o que ele fez lá. Em seguida, você vai ver que no canto superior esquerdo tem um tipo de tarefa que é side by side, lado por lado, traduzindo para português, e você tem um tempo médio para fazer aquela tarefa. Nesse caso, são 8 minutos. Eles estão dispostos a te pagar por 8 minutos ali de tarefa feita. E aí você analisa também aqui, ó, que as instruções estão em inglês, mas não tem problema, porque você pode simplesmente clicar com o botão direito e traduzir para o português. Então você vai lá ler as instruções que está na própria tarefa e executa, faz essa avaliação. Então vamos passar um pouco aqui. Ok, o que consiste essa tarefa? Lógico que você vai olhar ali as instruções certinho e essa tarefa específica é para você ajudar a desenvolver o algoritmo do Gemini. Como funciona? O usuário colocou um prompt ali. Como você consegue um visto para Paris? E a Gemini responde. Tem duas respostas possíveis. Você tem que analisar o quão útil são essas respostas em comparação uma com a outra, porque aí você ajuda a Gemini a desenvolver sempre melhores respostas de acordo com o prompt do usuário. Então é isso que ele fez aqui. Ele vai avaliar ali, ele vai ler com calma a resposta A e a resposta B. Ele avalia, ele lê os dois lados, responde as perguntas necessárias, que são somente ali marcando, como vocês podem ver aqui. Ele respondeu ali, ó. A resposta apresenta algum dos seguintes problemas? A resposta não satisfaz a intenção principal do usuário. Não. A resposta é difícil de entender. A resposta contém informações claramente absurdas. Nada disso, nenhuma das acima para os dois lados. E a avaliação é útil? Sim. Essa resposta, no caso, é útil de acordo com o prompt do usuário? Sim, é muito, muito. Como é que eu sei disso, Marcelo? Porque tá lá nas instruções da tarefa. Você vai ler e vai executar aqui. É bem simples. E aí ele diz qual lado é melhor. O lado direito é melhor do que o lado esquerdo. O lado B é melhor do que o lado A. E aí você tem que justificar. Então você vai lá e faz o comentário. Não são todas as tarefas que precisam de comentário. E aí, como a comunicação da empresa com você por meio das instruções e por e-mail é toda em inglês, você simplesmente utiliza ali o DeepL, que é um tradutor que eu recomendo, inclusive que você utilize, é um dos melhores gratuitos no mercado. Faz ali o comentário igual ele fez, tudo certinho, explica o porquê, copia, cola lá, e tá vendo que ainda sobrou tempo, ó? Sobrou um tempo. Sobrou ainda quase 4 minutos e meio. Então ele fica esperando ali e submete. Ou ele já pode submeter e fazer outra tarefa. Ou seja, você pode duplicar, conforme você se torna um avaliador mais experiente, a quantidade de dólares que você recebe por hora. E é simples assim. Agora ele vai receber em dólar por essa tarefa. E eu não vou dizer que é fácil, mas você viu que é simples? Mas agora, a pergunta que não quer calar. Marcelo, quanto eu consigo fazer nesse projeto? Então, na verdade depende da sua disponibilidade semanal para fazer essas avaliações. Mas para exemplificar, em média um avaliador de dados novato faz 5 dólares por hora.
Supondo que você trabalhe 10 horas por semana, isso dá um total de $200 no mês. Então, isso vai resultar em quase um salário mínimo trabalhando apenas 2 horas por dia. Isso se você decidir trabalhar somente de segunda a sexta. E não se preocupa, você não precisa ter conta internacional para receber esse valor. A quantia já é transferida para você, convertida em real, para a conta que você registrar assim que você conseguir o projeto. Ok, voltando para a linha de raciocínio. Então significa que se você fazer disso um trabalho em tempo integral, fazendo ali 40 horas por semana, significa que você vai fazer $1.000 no mês, correto? E sim, teoricamente está correto, mas eu já te adianto que isso vai ser muito pouco provável, porque o fluxo de tarefas depende da demanda do Google, que varia ao longo dos meses e das semanas. Então vai ter semana ali que você vai conseguir fazer 20 horas e outra que você só vai conseguir fazer 5. Então, o valor total por mês vai variar também. Por exemplo, olha o caso aqui desses meus alunos e alunas. Voltando lá para o caso do Alexandre que eu mostrei no começo do vídeo. Teve uma semana aqui que ele fez 921,75. Recebeu o pagamento lá em 20 de setembro. Mas já teve outra que o fluxo foi um pouco menor e ele também escolheu. Ele me falou aqui, como você pode ver, que ele escolheu trabalhar menos, porque ele está conciliando com os estudos dele para o concurso. E isso é bom, né? Porque tem flexibilidade, mas mesmo assim, teve essa semana aqui que ele recebeu em 9 de agosto, 139,26. Outro exemplo aqui, a Thaís, também pedi para ela o máximo e o mínimo. Primeiro mês lá ela fez R$ 569,88 e no outro ela fez 1.158,60. Esse aqui foi no mês porque é em outra empresa, o método de pagamento funciona de forma diferente. Então tenha em mente que quando você iniciar, não largue seu projeto de ser, o seu estágio ou até mesmo o seu emprego, porque em um determinado mês você fez uma renda que era para ser extra e se tornou principal. Porque como um freelancer que você será, terão períodos de alta e períodos de baixa, e você tem que estar preparado para isso. Então eu queria reforçar aqui de novo que o meu desejo para você nesse mercado é que isso seja uma fonte de renda extra, de forma que você consiga subsidiar os seus objetivos principais, sejam profissionais ou pessoais, ok? Voltando aqui para o projeto Ocean, para você começar a trabalhar nele, é preciso passar por todas as etapas do processo da empresa que o oferta, que no caso desse vídeo aqui é o Ilocalize. Como eu não vou conseguir aqui nesse vídeo te falar cada etapa do processo em detalhe, eu vou te dar uma visão geral do processo, assim você consegue dar o pontapé inicial na sua jornada. Fechou? As etapas do processo consistem basicamente em aplicação, screening, aceite dos termos e condições, ou NDA and SLA, teste de aplicação, teste simples de idioma, o exame de qualificação e o acesso ao Rater Hub, que é a plataforma de trabalho. Todo esse processo se inicia com a etapa de aplicação, que é basicamente o preenchimento ali da sua candidatura na plataforma utilizada pelo time de recrutamento da empresa, que no caso da WeLocalize é a Lever. Logo em seguida, no screening, o time de recrutamento faz uma varredura inicial da sua aplicação, que precisa ter as informações corretas e um currículo no formato certo para que vença essa primeira barreira de entrada. Porque pensa comigo, essas empresas recebem milhares de currículos todos os dias. Então, antes de seu currículo chegar na mão do recrutador, ele passa por um processo de validação e que precisa estar no formato correto. Caso contrário, a Lever não consegue verificar as informações apresentadas e, consequentemente, você já vai ser descartado de primeira. Vai morrer na praia, porque o seu currículo nem vai chegar nas mãos do recrutador. E não é isso que você quer, certo? Então tenha atenção com o seu currículo, tem que estar no formato correto. E isso não é só para esse mercado de trabalho, não. E isso funciona para qualquer tipo de aplicação que você estiver fazendo, para qualquer mercado de trabalho. Então fica a dica. Fazendo tudo corretamente, em seguida você deve aceitar os termos de confidencialidade da empresa. Depois você faz ali um teste de idiomas, tanto para o inglês quanto para o português, que é só com algumas questões de interpretação de texto e vocabulário, somente para verificar ali se você tem condições de fazer essas avaliações das tarefas no dia a dia do trabalho. Mas como você viu no vídeo que eu te mostrei da avaliação, você pode utilizar ferramentas de tradução. Porém, aqui, se você tiver muita dificuldade com o inglês, eu recomendaria que você perguntasse para um amigo se ele não pode te ajudar, porque no futuro você não vai precisar 100% para fazer as avaliações. Uma ferramenta de tradução pode te ajudar. Mas, durante esse processo aqui,
por exemplo, para fazer a interpretação de um texto, talvez essa tradução literal possa acabar te atrapalhando. Logo após uma segunda verificação da sua localização e outras informações importantes que você preencheu durante o processo de aplicação, eles liberam o seu acesso ao exame de qualificação, que consiste ali basicamente em 3 partes, onde você segue as diretrizes gerais do Google, estuda e faz o exame. E assim, para você ficar mais tranquilo, esses materiais, essas anotações que você vai fazer durante o processo de estudo, você pode levar para quando você for executar o exame, que é inclusive no Rater Hub. Ele vai te fornecer ali tarefas, de acordo com essas instruções gerais ali das diretrizes do Google. Você faz a avaliação, é um exame aberto, não é tão complicado assim. É possível passar e eu acredito que você não vai ter problema com isso. E finalmente, após você conseguir aí passar no exame de qualificação, você tem acesso oficialmente ao Rater Hub para avaliar essas tarefas ali do dia a dia, como uma das que eu te mostrei, para ajudar, por exemplo, a inteligência artificial do Gemini a se desenvolver e, consequentemente, receber em dólar por isso. Simples. E assim, com todas essas informações que eu compartilhei com você aqui hoje, você já pode dar o pontapé inicial e começar na sua jornada em busca de fazer uma renda extra em dólar todos os meses. Apesar de lá atrás eu ter feito um processo desgastante de muita tentativa e erro, eu acredito que você, por conta própria, também consegue. Agora, se você quer ter um direcionamento melhor comigo, com mais detalhes sobre o que fazer em cada etapa do processo, aprendendo ali como submeter a sua aplicação nessas empresas da forma correta, além de aprender também como fazer um currículo do jeito certo, no formato ATS friendly, já adianto para você, além de aprender sobre as diversas outras empresas e projetos disponíveis nesse mercado, projetos esses que valem a pena, pois o meu time e eu já validamos isso para você. Assim, você pode fazer entre 10 e 12 dólares por hora quando você se tornar um avaliador mais experiente, trabalhando em mais do que um projeto ao mesmo tempo. Você quer descobrir como? Então tem uma boa notícia para você. O treinamento Tornando-se um Avaliador de Dados está com inscrições abertas. Nesse treinamento, você vai ter acesso a um material gravado e compilado de todos os projetos que eu já trabalhei e com todas as informações que eu adquiri por meio desses 7 anos de conhecimento nesse mercado. Dá uma olhada aqui comigo na plataforma. No módulo 1, eu te ensino mais a fundo sobre os pilares desse mercado. Já no segundo módulo, vamos ver ali como preparar a sua aplicação. Eu te ensino passo a passo para você fazer um currículo compatível com o sistema de aquisição de talentos dessas empresas. E, como você já percebeu aqui, todo o conteúdo em vídeo está em inglês. Mas não se preocupa, todo o meu time é de brasileiros, exceto uma pessoa que é da Grécia, então todo o suporte que você vai ter é em português, temos legendas em português também, então isso não vai ser um problema. E o conteúdo dos vídeos está em inglês, porque o meu intuito, na verdade, fazendo esse treinamento aqui, é alcançar pessoas no mundo inteiro, fazendo uma comunidade global de avaliadores de dados, porque pessoas tanto no Brasil, quanto na Índia, na Grécia, na Colômbia, no Paquistão, na Indonésia, na Tailândia e diversos outros locais do mundo também precisam de uma renda extra para conseguirem alcançar seus objetivos principais. Então, esse é meu intuito aqui. Já no módulo 3 aqui, você vai aprender sobre os principais projetos, quais as empresas que oferecem eles e como aplicar da forma correta para cada um deles, preenchendo lá os formulários de aplicação dessas empresas e submetendo o seu currículo ATS. E isso será feito com muito mais detalhes do que eu te apresentei aqui hoje no projeto Ocean. Tem também aqui o projeto Eagle, que é do Google também, o projeto Wolf, que é para o YouTube, Rabbit, da Microsoft, e o Label, além de vários outros que nós vamos atualizando aqui, conforme eu e o meu time avaliamos e validamos esses projetos para você. No módulo 4 aqui, eu faço um review das principais empresas e projetos. Assim, caso você tenha que escolher em qual prosseguir no futuro, você tem uma decisão assertiva embasada nesses dados que eu vou expor para você. Além disso, tem o módulo 5, com um conjunto de bônus que vai te ajudar mais ainda a ter sucesso nesse processo. Como, por exemplo, acesso a esses 10 templates de currículo no formato ATS, como fazer uma carta de motivação utilizando o chat GPT,
que é essencial para se destacar no processo de aplicação em algumas empresas. Além da planilha de rastreamento das suas horas trabalhadas e ganhos diários, com uma análise gráfica, um acompanhamento bem detalhado e um quiz que vai te ajudar no processo de qualificação do Ocean Project, ok? E por último, e um dos melhores, eu diria, é a matriz de combinação dos projetos e empresas. Assim, como eu falei, você vai poder saber em quais projetos você pode trabalhar simultaneamente e em quais empresas sem que tenha conflito de interesse e você não perca nenhum projeto e também não faça com que a sua própria aplicação seja cancelada ou afetada por essa falta de conhecimento. E como você viu, o curso tem somente 1h30. É quase a duração de um filme. E eu fiz dessa forma porque eu não quero aqui te apresentar algo que é um curso dentro de um curso, que você vai demorar horas e horas ali para fazer, para depois. Não, aqui é direto ao ponto. Eu fiz algo compilado, enxuto, para que em uma tarde ou em um final de semana você consiga assistir tudo, preparar sua pasta de aplicação e já submeter nas empresas empregadoras, para o quanto antes você já começar a entrar no processo seletivo dessas empresas e, consequentemente, começar a trabalhar. Esse treinamento vai servir como um mapa para você. Assim você sabe o caminho exato no qual seguir, sem cometer os mesmos erros que eu fiz lá atrás, quando estava num processo de tentativa e erro para conseguir os meus primeiros projetos. Então, se você de fato quer começar a fazer uma renda extra em dólar, com o meu suporte, com o suporte do meu time, com esse guia em mãos para acelerar o seu processo de conseguir os seus primeiros projetos, clica no botão abaixo e garante a sua vaga no treinamento. Essa é definitivamente a sua oportunidade de conseguir alcançar os seus objetivos principais, assim como eu, quando fiz meu intercâmbio na Europa, como a Juliana, que consegue passar mais tempo com sua filha, ou o Leandro, que montou seu computador gamer, além de várias outras pessoas que conseguiram diversas outras coisas. Mas agora é sua vez. Então tome a decisão correta e faça sua inscrição agora no treinamento e tenha acesso a todos os materiais de forma imediata. Será um prazer ser o seu mentor nessa jornada. Então, te vejo do outro lado. Ei, pensou que o vídeo tinha acabado, né? Para você que chegou até aqui, que está comprometido ou comprometida de fato com isso, é justamente você que eu gosto de ajudar. E é por isso que se esse trecho do vídeo ainda tá no ar, é porque eu tenho um bônus exclusivo para você. Se você comprar hoje ainda, sem procrastinar, clicar no botão abaixo do vídeo e fazer a compra, você vai ter acesso exclusivo ao meu número do WhatsApp, para que você possa tirar todas as suas dúvidas em todas as etapas do processo até você conseguir o seu primeiro projeto. Combinado? E assim, você tem que fazer isso hoje e o quanto antes, porque é humanamente impossível para mim dar esse suporte, responder as dúvidas de todo mundo no WhatsApp, certo? Então, corre lá, porque é por tempo limitado e é só enquanto esse trecho do vídeo está disponível. Talvez amanhã seja tarde demais. Não procrastina, haja agora e eu espero pessoalmente entrar em contato com você ainda hoje. Tchau, tchau.